Oi, tudo bem com você? Eu sou o Basílio e mais uma edição aqui do Arqueólogo Musical. Hoje eu vou falar sobre um cantor muito popular norte-americano e muito versátil, que é o Bob Dylan, que foi o Bob Dylan, né? Bob Dylan nasceu em 1936 e faleceu em 1973. Ele foi um cantor versátil, foi um cantor que soube passar de um ritmo a outro. É, Logo cedo ele descobriu que ele tinha uma doença que era grave e o médico não deu muito tempo de vida a ele. E ele, assim que soube disso, tentou aproveitar ao máximo. Tanto que tem um filme que chama Uma Vida Sem Limites, sobre a vida dele, com o Kevin Spacey. É muito interessante, de 2004. O Bob Dylan seguiu carreira, seguiu intensamente em busca dos sonhos lá e na segunda metade dos anos 50 ele conseguiu as primeiras gravações em 56. Em 57 obteve muito sucesso com Splish Splash, que foi gravada aqui pelo Roberto Carlos na década de 60. O Bob Dylan começou então no rock and roll, que estava bem no auge na segunda metade dos anos 50, porém no final dos anos 50, 1959 precisamente, o rock and roll tinha dado um declínio. A indústria fonográfica com o rock and roll tinha dado aquela desacelerada. Chuck Berry foi pego com drogas, Elvis que tinha ido pro exército, Little Richard que tinha virado pastor, que considerava que era pecado o rock and roll, aquela coisa. E sabendo que aquele rock and roll dos anos 50 era um rock and roll bem leve comparado ao que surgiria lá no final dos anos 60, né? Olha que interessante. Aquela música psicodélica, aquela música hard rock, aquela coisa muito mais pesada. E, portanto, nessa época aí, o Bob Dylan, que ele era um cantor que queria ser um cantor completo, ele não queria ser só rock and roll. Ele falou, quero ser um Sinatra da vida. Então, ele quis ser um crooner, quis cantar com orquestra. Sair dessa linha um pouco do rock and roll. Foi nesse ano que ele gravou esse disco aqui, ó, interessantíssimo, ó. That's All. That's All é um disco que tem That's All, que é só composto por músicas norte-americanas super conhecidas, mas destaque para as duas primeiras, que é Make the Knife e Beyond the Sea. Make the Knife é uma música de origem alemã que surgiu para peças teatrais, para uma peça teatral no caso, e que devagar foi chegando na Broadway e se tornou totalmente conhecida. Em 1955, o Louis Armstrong com o grupo dele também a gravou, ficou muito legal. E também Beyond the Sea, que é La Mer, composta pelo Claude Debussy, um compositor francês de música erudita que fazia músicas para peças. E essa música foi composta em 1905, mas só ganhou popularidade ao longo das décadas seguintes. A partir de 28 teve as primeiras gravações e seguiu assim até se tornar muito popular nos Estados Unidos. O Bob Dylan também, falando sobre ele, vou tocar agora uma faixinha aqui da Make Knife, que é a gravação com ele é uma das mais populares que tem, ó. Um swing muito legal. Em 1961 ele gravou um LP de twist muito legal com Multiplication. Multiplication saiu no Estúpido Cupido de 76. Ele gravou Queen of the Rap, gravou muita coisa. Fez trabalhos também com compôs Early in the Morning, que em 1959 o Buddy Holly gravou a música dele, Early in the Morning. Na década de 60 ele fez muitos trabalhos, se tornou um cantor, aquele cantor pop standard, adulto contemporâneo, tipo Sinatra, Dean Martin, fez trabalhos para TV. No final da carreira dele, ele se veredou um pouco pro country, olha que interessante. Foi ativista político na década de 60, quando Robert Kennedy faleceu assassinado em 68, por volta dessa data, o Bob Dylan estava presente lá, fazia parte daquela turma de político ali, daquela campanha política presidencial lá. E falando sobre o Bob Dylan, ele tem uma coincidência com o Jack Nicholson. Qual que é? Ambos, assim que nasceram, tinham uma irmã bem mais velha.
que aconteceu? Lá na frente, o Bob Dylan, por volta de 1968, 69, pouco tempo antes dele falecer, ele descobriu que a irmã mais velha dele, na verdade, era a mãe. E a mãe era a avó. Olha, ele disse que ele ficou muito... Isso afetou ele profundamente. Chamava Nina, a irmã dele. E em 1962, dando um retrocesso, ele compôs também Quando Setembro Vier, Come September, e também estrelou esse filme. Esse filme foi muito famoso e também a trilha é famosa, Come September. Música que foi gravada no Brasil é mais conhecida com o Billy Vaughan, Come September, Quando Setembro Vier. É muito interessante. O Bob Dylan também tem uma curiosidade, viu? Ele muito simpático, se apresentava na TV, teve programa de TV, como músico, como apresentador, como pessoa. E ele tem uma curiosidade também. Lá em 1960, por essa volta, bem no auge, porque o auge da carreira dele, o Bob Dylan que todo mundo conhece, é aquele de 57 ali até 61, do ponto de vista de músicas mais conhecidas, né? E nessa época de 60, ele começou a fazer alguns trabalhos com a Connie Francis, e eles tiveram, pelo que eu sei, eles tiveram uma affair ali, um caso, mas o pai da Connie Francis não gostava do cara de jeito nenhum, e separou. E pelo que eu sei, a Connie Francis gostou bastante dele, pelo que eu sei, pelo que eu andei lendo. Olha que interessante. Portanto é isso. Hoje foi então, portanto, falando sobre o Bob Dylan, um cantor que é um compositor, teve muita música, muitos trabalhos gravados, muitos discos, até da década de 60. E espero que você tenha gostado dessa edição aqui do Arqueólogo Musical. E peço o teu clique, o teu joinha, peço que você possa compartilhar, que você possa se inscrever no nosso canal. E até a próxima edição. Valeu!